Sabe quando a gente tem um manual de instruções enorme e complicado e tudo que a gente queria era um resumo de uma página? Pois é, a gente vai mergulhar hoje numa história sobre como um sistema com centenas de leis foi transformado por uma ideia central, uma única e poderosa ideia: o amor. Imagina só, acordar todo dia e ter que lembrar de 613 regras. Não é força de expressão, não. Essa era a realidade na época de Jesus. Eram 248 mandamentos, coisas que se deviam fazer, e 365 proibições, coisas para passar longe. A vida era literalmente uma teia de obrigações. E como é que as pessoas navegavam nesse verdadeiro labirinto de leis? Bem, para isso, existiam os especialistas, os doutores da lei. Pensa neles como os guardiões desse conhecimento todo. A vida deles era dedicada a estudar, interpretar e ensinar como aplicar cada uma dessas regrinhas no dia a dia da comunidade. Então, no meio desse cenário todo, um escriba faz a pergunta de $1 milhão. E olha, ele não foi o primeiro a tentar achar um resumo para tudo isso. Vários rabins tentavam se destacar com uma nova interpretação. O famoso Rabi Hillel, por exemplo, resumiu a lei dizendo: não faça ao próximo o que é odioso a você. Mas esse escriba queria ir além. Ele queria saber qual era o coração, sabe? O princípio que unia todas as 613 regras. A resposta de Jesus não vem do nada. Ele começa citando algo que todo judeu conhecia de cor, a oração do Shema, que está lá em Deuteronômio. Com isso, ele já estabelece a base de tudo. E percebe? Não é só sobre uma regra, é sobre um relacionamento, um amor total que envolve tudo que a gente é. Mas ele não para por aí. E aqui vem o pulo do gato. Logo em seguida, ele pega outro trecho da lei, lá do livro de Levítico, e faz algo que ninguém esperava. Ele conecta os dois. Basicamente, o que ele está dizendo é que o amor a Deus e o jeito como a gente trata as pessoas ao nosso redor são inseparáveis. E aqui, gente, está a grande revolução. Essas leis já existiam, não eram novidade, mas sempre foram tratadas como coisas separadas. A grande sacada foi soldar as duas, sabe? Transformá-las num fundamento único. De repente, amar a Deus e amar o próximo não são duas tarefas na lista, mas sim as duas faces da mesma moeda. Ok, isso tudo nos leva a uma questão bem importante, né? O que na prática significa amar desse jeito, de forma integrada? Como isso funciona no mundo real? O estudioso N.T. Wright nos dá uma pista interessante. Ele diz que esse amor não é só um sentimento quentinho no coração, é algo que mobiliza cada parte da gente. O coração, com a nossa fé; a mente, com a nossa curiosidade e busca pelo saber; a alma, com a nossa criatividade, nossa arte; e a nossa força, com as nossas ações concretas no mundo. Tudo vira uma expressão desse amor. Outra forma de olhar para isso vem do teólogo Enzo Bianchi. Ele fala que existem como que duas correntes nesse rio do amor. Uma é o amor de desejo, aquela paixão, aquela busca por Deus. A outra é o amor obediente, que é a resposta prática a esse amor. É o amor que não só sente, mas age, que põe a mão na massa. E essa citação, nossa, ela amarra tudo de um jeito perfeito, porque, vamos combinar, como é possível dizer que amamos um Deus que não vemos, se não conseguimos amar as pessoas que estão bem na nossa frente, que a gente vê todo dia? É aqui que o tal amor obediente passa no teste. É a prova real de que os dois mandamentos são um só. Agora, essa ideia de integração não é só uma curiosidade histórica, não. Ela se torna um desafio gigantesco e super relevante para o mundo fragmentado em que a gente vive hoje. O mesmo N.T. Wright argumenta que a nossa cultura moderna, muito influenciada pelo iluminismo, nos ensinou a viver em caixinhas. A gente põe a fé numa caixa, a razão em outra, a arte numa terceira, a política numa quarta, e muitas vezes essas caixas nem conversam entre si. E aí que essa síntese antiga se torna um verdadeiro antídoto. Ela nos oferece um modelo de integridade, de totalidade. É um chamado para a gente resistir a essa pressão de viver uma vida fatiada. E ao invés disso, buscar conectar nossa fé, nossa razão e nossas ações num todo coerente. No fim das contas, a mensagem é bem clara. A verdadeira devoção não está nos rituais complicados ou em seguir centenas de regras à risca. Ela está na capacidade de viver uma vida unificada pelo amor. O amor a Deus que só se torna real, que só se prova, no amor que a gente demonstra pelas outras pessoas. E com isso, a pergunta final atravessa os séculos e chega até nós. Se o amor é essa força que integra, que une tudo, que parte da nossa vida,
Seja no trabalho, na família, nas nossas crenças, que parte ainda está desconectada. Num mundo que parece nos empurrar sempre para a divisão, talvez o ato mais revolucionário de todos seja simplesmente buscar a unidade.